Entendeu o que eu estou dizendo? O tecido franze enquanto você costura. Mas se você trocar de tecido, a máquina vai costurar perfeitamente, tá? Ela vai costurar perfeitamente enquanto você costura, mas naquele tecido ela não quer. Então, como que você faz? Bora lá entender e aprender sobre isso. O que eu quero dizer para você? Primeira coisa que você precisa entender, por que eu falei ali no título, ou por que eu falo assim para você, ó? Eu falo bem assim quando eu começo o programa, que é a abertura do programa, tá, gente? Na abertura do programa eu falo assim, ó, para você, ó, seja muito bem-vinda ao programa Costureira Independente. Eu sou Elaine Magari, sou especialista em manutenção de máquina de costura e eu ensino costureiras como consertar, regular e ajustar a sua máquina de costura sem precisar depender de mecânico e também se tornar uma costureira independente. Por que eu digo isso? Consertar, regular e ajustar. Não é a mesma coisa. Consertar, ajustar e regular. Quando eu digo regular, é porque a minha máquina não está estragada. A minha máquina está costurando perfeitamente, né? Ela costura qualquer outra coisa perfeitamente, mas um determinado tecido, essa bonita não quer costurar. A minha máquina costura outro tecido bonitinho, ponto perfeito, mas esse ela não quer. Então, ela apresentou um problema. Um problema. Então, este problema tem que ser solucionado. Como que eu faço para solucionar esse problema? Entendendo, né, o que pode causar este problema. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o foco do programa de hoje vai ser no tecido estar franzindo enquanto você costura. Entendeu o que eu estou dizendo? O tecido franze enquanto você costura. Mas se você trocar de tecido, a máquina vai costurar perfeitamente, tá? Ela vai costurar perfeitamente enquanto você costura, mas naquele tecido ela não quer. Então, como que você faz? Bora lá entender e aprender sobre isso. Primeira coisa, eu vou levar vocês ali na máquina hoje, tá? E eu vou ficar um pouco, às vezes, de pé, eu vou mexer com o celular. Então, você vai ter que prestar muita atenção no que eu estou falando. E eu vou falar devagar agora. No que eu estou falando e no que eu estou mostrando. Aqui está vendo a minha máquina, que ela está toda desmontada, né, gente? Ó, por que a minha máquina está sem agulha? Porque eu comprei essa máquina de costura, a agulha quebrou. E ao quebrar a agulha, quando eu fui verificar, eles me mandaram a agulha errada. Eles me mandaram uma caixinha de agulha da numeração correta, porém, da espessura do cabo errado. Acontece, gente. As pessoas mandarem a agulha errada para você. Se você não souber, você pode colocar a agulha errada na sua máquina e a sua máquina estragar. A minha máquina não estragou porque eu sou uma costureira independente, então eu sei que essa agulha é inadequada para esse modelinho de máquina, tá? Não era para ele, então eu tive que esperar chegar a agulha, tá? Chegou a agulha, tá? Eu tenho aqui, eu comprei agora a agulha 10, né? E comprei a agulha 12 também. Só que agora do cabo correto, né? E olha só, enquanto eu vou falando com você, eu vou montando aqui a minha máquina, tá? Eu vou montando aqui a minha máquina enquanto eu vou falando com você. Sabe o que é interessante, gente, você entender? Que por que a máquina franze o tecido, né? Tem muitas pessoas que têm a sua máquina de costura e alguns tecidos ela costura bem. Outros tecidos ela já não costura tão bem. Então, aqui na máquina, tá? Aqui na máquina tem o que é a serrilha, né? Então, a serrilha, ela tem responsabilidade direta na qualidade da minha máquina franzir, puxar o tecido, ela tem essa responsabilidade. Então, pode ser que esse dente da sua máquina ali, esse dente, ele seja muito grosso
para o tecido. Então, existem muitos modelos de dentinho para todos os modelos de máquina de costura, tá? Então, existe esse dente de aqui que chama-se... eu vou te dar uma aula completa, tá? Presta bem atenção. Existe esse dente aqui, ó, que chama-se serrilha 4 carreira. Existe esse dente aqui, serrilha 4 carreira para serviço pesado. Você está vendo que o tamanho dos dentinhos dele? Existe essa serrilha aqui, que é uma serrilha 4 carreira, mas também para serviço leve. Você consegue nitidamente ver a diferença de uma serrilha para outra. Tá vendo o quanto uma é grossa, né? O quanto outra é delicada. Então, para costurar malha, geralmente vai ser uma serrilha mais fininha. Isso daqui é uma 4 carreira, tá? É uma 4 carreira. Tanto para serviço pesado como para serviço leve. Conseguiu ver isso aqui? Tira um print aí, bem. Ó, dá tempo, tá? Beleza. Depois disso, nós temos o dentinho 3 carreiras, tá? 3 carreiras. Nós temos o dentinho 3 carreiras. O dente 3 carreiras não é diferente, tá? O dente 3 carreiras, ele tem para serviço leve, que é esse daqui, tá? E tem o para serviço mais pesado. Você consegue nitidamente ver a diferença de um para o outro. Olha os dentes, né? As serrilhas. Tá conseguindo ver? Olha a diferença disso. É grande demais, tá? Um é muito grosso, ó. Vou fazer o contrário, talvez você veja melhor. E o outro é bem levezinho. Então, se você não sabia, existem, então, serrilhas para tecido pesado e leve. Então, quando você coloca um tecido mais leve na sua máquina de costura, você precisa trocar o dente e a chapinha da máquina. Porque quando eu troco o dente, eu preciso trocar chapinha. Porque existem chapinhas para o tecido leve e existem a chapinha para o tecido pesado também, tá? Então, você vai aprender sobre isso. Então, o que eu trouxe para você aqui? Sobre o dente da máquina. Então, o dente que está na máquina, ele tem que ser um dentinho para tecido leve, tá? Outra coisa que faz a sua máquina enrugar, além do dente, tá? Tem como a gente ajustar a questão do dente ainda em mais um fator, que eu vou falar para você. O outro fator que você pode ajustar é realmente a altura do dente, tá? A altura do dente, tanto na máquina industrial, quanto na máquina doméstica. Na máquina industrial, existe, sim, um lugar que a gente ajusta, o que eu chamo de, que é transporte, mas que eu ajusto a altura. Então, eu solto esse parafuso aqui. No caso, esse aqui é um parafuso fenda, e ele pode ser solto também com uma chavinha de boca, tá? Ele pode ser solto com a chavinha de boca também. Então, não é para tirar, gente. É só afrouxar o parafuso, ó. Quando eu afrouxo o parafuso, tá vendo, ó? O movimento que ele faz, ó. Esse é o movimento que ele faz. Agora, ó. Tá vendo? Esse é o movimento. Então, subir e descer. Agora, eu vou mostrar para você como que fica na parte de cima, ó. Se o dente estiver muito alto, a minha máquina enruga. Se o dente estiver muito baixo, abaixo da chapinha, ele também não puxa. Então, o que acontece aqui, gente? Por que a minha máquina enruga o tecido? Porque o dente está muito alto, ou é um dente inadequado, ou realmente tem outro problema. 100% da minha máquina enrugar é no dente, na serrilha? Talvez, tá? Aqui você vai ter que encontrar a altura ideal. E como que eu faço isso? É que, gente, o tempo que eu demoro para dar aula para vocês, vocês não conseguem compreender
que o tempo para eu ajustar isso é rápido demais. Então, por exemplo, eu precisaria ajustar a altura do dentinho. Era só eu soltar o parafuso. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando a sua vista. Era só eu soltar o parafuso aqui, com a chave adequada. Ó, fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Você está vendo que eu estou com o dedo polegar aqui embaixo? Tá vendo que eu estou com o restante da minha mão aqui em cima? É que você não consegue ver. Mas aqui eu estou observando quantos milímetros ele está alto e quanto ele está baixo. Tá? Quanto eu estou baixando. Tá vendo que ele está movimentando aqui, ó? Ó. Então, aqui eu vou escolher uma altura. E eu trabalho muito com a visão na manutenção. E com o tato. Tá? Então, você vai deixar ali uns 2 milímetros só de altura. Ao ponto que a sua máquina puxa o tecido, tá? E lembre-se, tem que apertar bem o parafuso. Esse parafuso aqui está um pouco gasto. Eu mesmo não devo ficar mexendo muito com esse parafuso, com essa chave. Eu devo mexer com uma chavinha de boca. Por quê? Ele não pode ficar gastando. Você entendeu essa parte aqui? Agora, depois que eu apertei, eu só desço a máquina e, nesse sentido aqui, rodo o volante, ó. Tá no ponto alto. Aqui eu vou saber se ela tá no mais alto, tá? Aí, beleza. Aí eu vou testar.